Óbvio, o debate com Márcio Mota. O Rio de Janeiro tem hoje o segundo pior salário da Polícia Militar e a gente cresce ouvindo isso, né? E parece que as coisas não mudam, há algumas ações, alguns movimentos, mas na prática mesmo nada acontece. O Coronel Paul está com a gente na mesa e eu gostaria que o Coronel falasse conosco e comentasse, trouxesse esse tema para a mesa, a questão dos salários dos policiais. Será que um melhor salário poderia fazer a polícia atender aos anseios da sociedade? Márcio, sem dúvida. O Rio de Janeiro hoje paga para um soldado da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, cerca de R$30 por dia para ele arriscar a vida em defesa da sociedade. Isso significa que uma diarista de classe média ganha o dobro na Zona Norte do que ganha um policial militar e um bombeiro militar. O policial civil ganha um pouco mais, mas também ganha um salário miserável. Nós estamos lutando aqui no Rio de Janeiro para que o governador Sérgio Cabral cumpra suas promessas de campanha. Porque em 2006 ele prometeu repor mais de 50% que nós já tínhamos de perda e até hoje não repôs nem 5%. Se nós fizermos a diferença entre os reajustes que ele deu e a inflação, teremos pouco mais de 5% de reposição real. Estamos lutando também em Brasília pela justiça salarial. Ou seja, que todos os policiais militares, bombeiros militares e policiais civis passassem a receber igual o Distrito Federal, onde um soldado ganha mais de R$4.000 e lá para ingressar na polícia já tem que se ter o curso superior. Então o salário interfere diretamente na qualidade do policiamento. Agora um ponto muito importante, normalmente se fala assim, os policiais só reclamam de salário. Não, nós temos problemas sérios também nas condições de trabalho. E o salário, ele provoca um mau serviço para a população e uma exposição da população a um risco muito grande, inclusive de morte. Por quê? O policial militar, o bombeiro militar e o policial civil, eles são obrigados a ter um segundo e um terceiro emprego. Então, o que acontece na realidade com esses profissionais? Eles trabalham numa escala que a básica é 12 por 24, 12 por 48, e na folga, que ele deveria inclusive repousar, ter algum lazer, ele trabalha num outro emprego. Então esse homem está hoje nas ruas, desgastado fisicamente, completamente cansado, ele dorme muito pouco, ele está emocionalmente estressado, porque o serviço é um risco muito grande, e esse homem porta uma arma de guerra. Ele porta um fuzil, e tem que portar um fuzil, porque o criminoso ele porta também fuzis. Então, por uma questão de igualdade, até para que o policial possa exercer a sua legítima defesa, ele também tem que portar um fuzil. Então, nós temos hoje pessoas armadas de fuzil no Rio de Janeiro, que são viciados em drogas, quer dizer, estão num estado completamente desequilibrado, e policiais militares e civis que portam armas de guerra, que estão desequilibrados emocionalmente e cansados fisicamente. Estressados. Isso é exatamente a fórmula para dar errado. Então nós precisamos com urgência melhorar o salário desses homens, caso contrário nós mesmos seremos vítimas das balas perdidas, às vezes do próprio policial. Eu fico imaginando um médico, né, que vai para uma cirurgia cansado. Sem dormir. Né, sem dormir. E que acontece, né? Acontece, né? Um professor que vai dar aula cansado, né? Porque teve que se desdobrar no momento de repouso, ele teve que se desdobrar. Ele erra, às vezes, uma palavra, erra, às vezes, um contexto, né? Agora, o policial, a ferramenta dele não é o giz, não é o bisturi, é a arma, é o fuzil. E aí você fica naquela, né? Se ele errar, ele pode atingir o mais grave não, no salário, eu acho até, muitas vezes se culpa o policial por se envolver muitas vezes em ações marginais, envolver em coisas ilícitas. Mas não justifica isso. Mas um dos grandes problemas, isso já houve várias pesquisas e isso encheu páginas de jornais e revistas em todo o país, que o grande problema é exatamente essa falta de equilíbrio no salário, onde ele busca muitas vezes uma compensação e termina muitas vezes se deixando levar por um caminho errado, porque tem uma família para sustentar, tem contas a pagar, e não se justifica, é claro. Mas eu pergunto a você que está ouvindo agora, você que está nos acompanhando agora, você tem o seu filho, né, nesse momento passando mal, sem uma rede pública decente para atender, ok? Você sabe que tem que comprar o remédio, porque senão ele pode até morrer, e aí
você pega um camarada naquela situação... Gente, eu não estou aqui nem provocando e nem trazendo, né, nem fazendo nenhum tipo de apologia para que esse tipo de crime ocorra. Mas é difícil, não é não, deputado? Pergunta outra coisa para o nosso telespectador. Uhum. Você entraria para a Polícia Militar? Você deixaria, ou gostaria que o seu filho entrasse na Polícia Militar? Mas aí que tá, se a gente perguntar isso... Eu bato em duas teclas, Mota. Se a gente perguntar isso, tem muita gente, e isso aí pela própria experiência do debate, tem muita gente que diz assim, o coronel Paulo talvez, já entra sabendo que vai ganhar pouco, entendeu? Então está reclamando por quê? É uma mentalidade ridícula. Para a gente pensar em reduzir a criminalidade, eu bato sempre duas teclas. Uma é o controle da natalidade. Isso aí é uma questão que já está mais do que na hora da sociedade discutir isso. E a outra que o coronel Paulo colocou aqui, que é a questão salarial. Muito bem, a pessoa já entra para a corporação sabendo, né, que vai ganhar mal, mas entra já nesse ânimo de que vai, de repente está no desespero, não tem nenhuma fonte de renda, entra para a corporação, tem um porte de arma, vou conseguir fazer um trabalho na segurança de alguém, no bico, vou conseguir pelo menos dar o que comer para minha família. Mas o que ele também não sabe, e o coronel Paulo pode falar muito bem disso, é a forma como o próprio Estado trata ele. Você pode ver que inúmeras vezes, quando acontece uma determinada situação em que a imprensa coloca o policial já pré-condenando como o autor ou culpado, o governador primeiro aí para a televisão e falar que aquilo é um marginal, que aquilo tem que ser expulso da polícia, né, que essa pessoa não é ser humano, que é um monstro. Da mesma forma que e chamou os médicos de vagabundo. E outra coisa, mas daqui a pouco, no dia seguinte, uma semana depois, não é nada daquilo. Direitos humanos só funciona para marginal. Para policial, nunca. Não estou passando a mão na cabeça de uma policial, mas só que nem a presunção da inocência ele tem mais. Quer dizer, é muito fácil você punir um policial, você excluir um policial, sem nem dar ouvido à versão. Os policiais dele, foram punidos porque estavam fazendo manifestações, reivindicando melhora de salários. Os policiais, polícia militar e bombeiro, eles foram punidos. Mas aí já tem, mas aí já existe uma legislação interna, não existe nada. O regulamento disciplinar o nosso regulamento disciplinar ele é muito antigo, né? Draconiano. Agora, o que eu digo é o seguinte: eu tenho participado de várias manifestações, tenho feito inúmeras, inclusive algumas eu faço sozinho, né? Eu fiz agora uma recentemente no Palácio Guanabara sozinho. Eu vou lá, levo minhas faixas, levo meu megafone e faço a manifestação. O que acontece é o seguinte: os adesivos Fora Cabral? Como é que é? Operação Fora Cabral. Operação Fora Cabral eu apoio. Não, mas no caso, é aquela luta por cidadania. Então, por exemplo, se a Constituição diz que eu desarmado, eu em trajes civis e eu de folga, eu posso participar de uma manifestação, o regulamento disciplinar não pode me coibir. Perfeito. O policial militar, ele não é meio cidadão. Agora, só para fechar um detalhezinho, condições de trabalho. O governador Sérgio Cabral tem feito uma tremenda propaganda das unidades de polícia pacificadora, né? Que são uma ocupação das comunidades carentes. Márcio, são terríveis as condições de trabalho dos policiais que lá estão. Comem em pé. Ok, vamos falar sobre isso no outro bloco? No outro bloco. Vamos, porque isso é um assunto que rende mais um debate. Eu queria só que a palavra final, mais uma vez, ficasse com o doutor Rui Barbosa, sempre caladinho, que assistiu mais. Um minutinho, tá, doutor? Na verdade, o problema que nós temos enfrentado com esse problema do salário do policial, não é do salário, de todo o funcionalismo público de um modo geral, pela cultura que nós temos de pagar mal ao funcionário, a não ser determinados segmentos da sociedade. Existe hoje privilegiados, né? O Poder Judiciário, o Ministério Público, esses são categorias que ganham absurdamente muito em relação a média da população. Justo, né? Não ganha justo, não é justo. Não é justo você ter um funcionário, ter um cara ganhando $12 mil por mês, quando você tem um médico catedrático ganhando R$2.000. Então eu acho que isso, dentro do contexto social, não é justo. O problema não é da justiça, o problema é da distribuição. Mas isso é uma outra história. O que nós temos que analisar é o seguinte, é que o policial ganha mal. Mas por quê? Porque existe uma cultura. Nós precisamos hoje atacar essa cultura, né? Trabalhar junto ao poder legislativo para eles acabarem com essa cultura, porque na verdade o risco do policial é muito grande, então ele tem que ganhar de acordo com o risco dele. A teoria do risco. O risco dele é muito grande, então ele tem que ganhar de acordo com o risco. Acho que esse que é o grande problema, que nego não temos que aumentar o salário do policial. Mas peraí, vamos
analisar, vamos mudar o perfil. O policial tem que ganhar por causa do risco dele, porque ele não é um funcionário. Aí o governo, não, mas se aumentar o policial que é funcionário, eu vou ter que aumentar todos o funcionalismo público. Não, o policial ele tem que ser visto como uma classe diferenciada, como o Estado vê a magistratura, o Estado vê o Ministério Público, o Estado vê a Procuradoria, o Estado vê uma série de segmentações que são tratadas de forma diferenciada. Então vamos tratar o policial por quê? Porque ele corre risco. Ele arrisca o maior bem que ele tem. É a vida dele. E ele protege a minha vida, ele protege a vida de todo mundo. Então nós temos que mudar a cultura para que o salário do policial seja visto a partir do risco que ele corre e não ser visto como funcionário público. Okay. Porque hoje em dia todo mundo adota a catilena para não aumentar o policial militar, porque ele é funcionário público e vai ter que aumentar todos os outros, quando na verdade não é essa. Ok, esse é o nosso debate. Óbvio, o debate pela internet, você, interespectador, pode deixar o seu comentário, a sua opinião e continue esse debate, porque, na verdade, você está praticando um ato de cidadania ao debater isso aqui no YouTube. E continue com a gente.